Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A luz do sol refletia nas carrocerias brilhantes das Ferraris enfileiradas no showroom da Prestige Motors, a concessionária mais exclusiva da cidade. Veronica Carter, uma mulher negra na casa dos 30, atravessou as portas com elegância e determinação. Cada passo ecoava no mármore polido, atraindo alguns olhares curiosos. Veronica estava economizando há anos para esse momento. Ferrari F8 Spider não era apenas um carro, era o símbolo do seu sucesso, fruto de sacrifícios e trabalho duro no exigente mundo da tecnologia. Porém, assim que ela olhou para os carros, sentiu um arrepio de desconforto. Blake Thompson, um jovem vendedor branco, olhou para ela com desprezo. Seus lábios se curvaram em um sorriso forçado, mas seus olhos traíam sua dúvida. Uma mulher negra veio aqui para comprar uma Ferrari? Havia uma mistura de incredulidade e condescendência em seu olhar. Veronica parou em frente ao carro dos seus sonhos, com o coração batendo forte de excitação e apreensão. Ela sabia que aquele momento poderia ser perfeito, ou humilhante. E infelizmente estava prestes a descobrir que o showroom da Prestige Motors não estava pronto para receber uma cliente como ela. Veronica caminhou até a Ferrari F8 Spider em exposição no centro do showroom, com os olhos brilhando de admiração. Cada linha, cada curva do carro refletia sua paixão pela perfeição e pelo luxo. Foi então que Blake Thompson aproximou-se, com um sorriso forçado nos lábios, mas com um tom que revelava sua condescendência. "Olá, posso ajudar?" ele disse, sua voz parecendo conter mais dúvida do que educação. Veronica respondeu calmamente. "Sim, gostaria de ver a Ferrari F8 Spider de perto, por favor." Blake levantou uma sobrancelha, visivelmente surpreso, e gesticulou vagamente em direção ao carro. "Ah, claro! Siga-me." Mas em vez de ir direto até ela, ele parou para conversar com um casal branco que acabará de entrar na concessionária depois de Veronica. Ele mostrou o carro com entusiasmo, falando como se Veronica fosse apenas uma espectadora. Veronica sentiu um arrepio de raiva, mas optou por manter a educação. Sua voz permaneceu suave, porém firme. "Senhor Thompson, eu realmente gostaria que o senhor me mostrasse o carro." Blake olhou para ela por um instante, visivelmente surpreso, e então obedeceu relutantemente. Cada passo que davam parecia carregado de julgamento, como se ele estivesse pesando cada centavo de Veronica antes mesmo de falar com ela. Quando ela se aproximou do banco do motorista, Blake gritou, dessa vez mais alto, para que todo o showroom pudesse ouvir. "Tem certeza de que quer sentar aí? Sabe, não é para todos." Um silêncio constrangedor se instalou. Veronica sentiu os olhares de todos sobre ela, mas permaneceu imóvel, com um pequeno sorriso nos lábios, deixando sua dignidade falar por si. Ela sabia que não se deixaria intimidar pela arrogância de um vendedor. Veronica se acomodou na Ferrari F8 Spider com um sorriso impassível, apesar do crescente desconforto ao seu redor. Ela queria tocar o volante, sentir o couro sob os dedos e se imaginar ao volante do seu futuro carro. Mas Blake Thompson não parecia querer facilitar as coisas para ela. Ele se inclinou um pouco para frente e disse em voz alta, para que todos os clientes no showroom pudessem ouvi-lo. "Tem certeza de que sabe dirigir um carro desses? Não é exatamente para todos." Os clientes trocaram olhares estranhos, alguns cochichando entre si. Verônica sentiu um calor subir-lhe ao peito, mas respirou fundo e respondeu calmamente. "Conheço muito bem as minhas habilidades. Agradeço a preocupação, mas não preciso da sua validação." Blake, visivelmente irritado com a calma dele, gesticulou vagamente em direção ao banco do passageiro e disse: "Talvez você devesse sentar aí." Veronica olhou-o diretamente nos olhos e, com uma calma quase gélida, respondeu: "Estou aqui para comprar uma Ferrari, não para receber sermão sobre meu lugar neste showroom." Naquele momento, a tensão aumentou no ar. Alguns clientes começaram a reclamar, e um deles lançou um olhar de desaprovação para Blake. Mas este teimoso e arrogante pareceu ignorar qualquer questionamento. Veronica sabia que aquela humilhação pública não era pouca coisa. Ela havia enfrentado esse tipo de preconceito a vida toda, mas estava pronta para transformar aquela situação em uma lição de respeito. Sua mente estava clara, ela não deixaria a arrogância de Blake definir seu valor. Ela então decidiu que pediria para falar com o gerente Ricardo Wallace, para pôr fim a esta atitude inaceitável, mantendo a calma e a dignidade intacta. Veronica se endireitou, fechou a porta da Ferrari com cuidado e respirou fundo. Cada músculo do seu corpo exalava autocontrole. Ela sabia que ceder à raiva só pioraria as coisas. Caminhando em direção ao escritório do gerente, ela viu Ricardo Wallace,
Um homem branco na casa dos 50, ocupado assinando papéis. Ela bateu educadamente na porta. Senhor Wallace, ela perguntou calmamente. Ele olhou para cima e, surpreso, deu-lhe um sorriso acolhedor. Olá, posso ajudar? Verônica levantou a voz gentilmente, mas com firmeza. Estou aqui para relatar o comportamento inadequado de um de seus vendedores. Ele foi condescendente e me humilhou na frente dos seus clientes. Richard franziu a testa ligeiramente. Eu sinto muito por isso. Eu jamais toleraria esse tipo de comportamento no meu showroom. O que aconteceu exatamente? Verônica relatou com precisão cada palavra, cada gesto de Blake Thompson, mantendo-se perfeitamente calma e serena. Ela não precisava levantar a voz para que sua mensagem fosse ouvida. Richard pareceu surpreso. Nunca tinha visto um cliente expor a falha de um funcionário tão claramente. Ele murmurou. Entendo. Vou cuidar disso imediatamente. Mas Verônica balançou a cabeça gentilmente. Não quero apenas um pedido de desculpas. Quero que você entenda que esse tipo de comportamento não tem cabimento, não importa quem entre no seu showroom. Também quero ver como você vai resolver essa situação. Richard, agora atento e um pouco nervoso, assentiu. Claro, vou garantir que isso seja resolvido. Posso te oferecer um tour particular pelo carro enquanto isso. Verônica concordou, mas no fundo, sabia que era apenas o primeiro passo. A verdadeira surpresa, aquela que colocaria todas as suposições de lado, estava chegando em breve. Ela se preparava para revelar algo que nem Blake nem Richard jamais poderiam ter imaginado. Verônica acomodou-se graciosamente na Ferrari F8 Spider, acariciando o volante de couro e o painel com as mãos. Blake, visivelmente desconfortável, ficou ao lado dela, incapaz de desviar o olhar. Verônica então calmamente pegou o celular e abriu um aplicativo de apresentação profissional. Digitou alguns comandos e projetou documentos e imagens oficiais na tela do showroom, relatórios financeiros, certificados de propriedade e logotipos de empresas. Os olhos de Blake se arregalaram. Richard inclinou a cabeça, incrédulo. Verônica falou com uma serenidade que impunha respeito. Eu sou Verônica Carter, CEO da Carter Technologies, e sou dono de várias concessionárias de carros neste estado, incluindo algumas Ferraris. O murmúrio dos clientes presentes transformou-se num silêncio chocado. O vendedor que a havia humilhado, aquele que pensava poder decidir o seu lugar no showroom, estava na realidade. Seu superior direto no mundo dos negócios. Blake gaguejou. Verônica olhou para ele calmamente, seu sorriso suave, mas firme. Eu entendo sua surpresa, mas aconselho você a aprender que arrogância e racismo nunca são aceitáveis, não importa o contexto. Richard levantou-se rapidamente, com as mãos ligeiramente trêmulas. Eu sinto muito mesmo. Vamos consertar isso imediatamente. Verônica assentiu, satisfeita por sua mensagem ter sido ouvida. Ela sabia que essa revelação mudaria a atitude de todos no showroom e deixaria uma lição duradoura sobre respeito e dignidade. O silêncio no showroom era quase palpável. Todos os clientes presentes tinham os olhos fixos em Verônica, como se estivessem assistindo a uma heroína triunfante. Blake Thompson, paralisado ao lado da Ferrari, não sabia para onde olhar. Cada palavra que ele queria dizer parecia se perder em sua garganta. Verônica se endireitou, colocou as mãos no volante e falou calmamente, mas com firmeza. Não estou aqui para humilhar ninguém. Estou aqui para comprar um carro e lembrar às pessoas que respeito nunca depende da sua aparência ou da cor da sua pele. Richard Wallace, o gerente, abordou rapidamente. Blake, acho que está na hora de você se desculpar com a senhora Carter. Blake, envergonhado, gaguejou. Eu sinto muito, senhora Carter. Eu nunca deveria ter falado com a senhora daquele jeito. Verônica assentiu, seu olhar permanecendo majestoso. Eu aceito isso, mas saiba que este não é um pedido de desculpas pessoal. É uma lição para toda a sua equipe. O respeito se conquista por meio de suas ações, não de suas suposições. Os clientes presentes aplaudiram suavemente, alguns com admiração, outros com surpresa. A arrogância de Blake foi substituída por uma repentina percepção de seu erro. Verônica sorriu levemente e acrescentou. Agora vamos focar no que realmente importa, a Ferrari. Richard, aliviado e impressionado, ofereceu. Vou garantir que você receba o melhor atendimento possível. E Blake, você vai receber treinamento sobre atendimento ao cliente e diversidade. Blake assentiu de cabeça baixa, enquanto Verônica se preparava para finalizar sua compra. Este momento marcou não apenas sua vitória pessoal, mas também um poderoso lembrete para todos nós sobre dignidade e respeito. Independentemente da cor da pele ou status social.
Verônica se levantou e caminhou ao redor da Ferrari F8 Spider, seus dedos percorrendo cada curva brilhante, cada detalhe do couro fino. Seu olhar não revelava dúvida ou hesitação, ela sabia exatamente o que queria. Blake, ainda vermelho de vergonha, ficou atrás dela sem conseguir falar. Richard, por sua vez, abriu a porta com uma polidez renovada, ciente de que aquele cliente não era como os outros. Este carro, Verônica sussurrou, é exatamente o que eu estava procurando. Richard sorriu, aliviado que a situação tivesse se transformado em seu favor. Ela é sua, Sra. Carter. Vamos finalizar os detalhes. Ao se acomodar no banco do motorista, Verônica sentiu uma sensação de triunfo e liberdade. Ela ligou o motor, deixando o rugido da Ferrari preencher a sala de exposição, um símbolo de poder e sucesso. Blake, finalmente conseguindo falar, sussurrou quase para si mesmo. Eu nunca imaginei. Verônica virou a cabeça levemente, com um sorriso educado, mas firme nos lábios. É sempre surpreendente descobrir que o preconceito costuma ser o maior obstáculo, não é? Richard, impressionado, acrescentou. Vamos garantir que toda a equipe entenda isso. Sua mensagem está sendo ouvida. Verônica assentiu e saiu do showroom, o motor da Ferrari acelerando como uma declaração. Ela não só havia comprado o carro dos seus sonhos, mas também havia ensinado uma lição de dignidade e respeito que permaneceria gravada na mente de todos os presentes. Verônica Carter saiu confiante da concessionária, o motor de sua Ferrari F8 Spider rugindo como um símbolo de sua vitória. Os transeuntes na calçada se viraram, fascinados pela cena. Uma mulher negra elegante e confiante ao volante de um carro de luxo reluzente, que acabará de transformar a humilhação em triunfo. Dentro do showroom, Blake Thompson e Richard Wallace observavam em silêncio. Blake parecia incapaz de falar, enquanto Richard entendia que uma lição havia sido ensinada, não apenas a ele, mas a toda a equipe. Murmúrios e comentários de admiração se espalharam entre os clientes presentes. Uau, ela é incrível! Que classe! E tudo isso depois do que ele fez com ela. Verônica deu uma última olhada ao redor do showroom, com um sorriso satisfeito nos lábios. Ela sabia que aquela cena seria lembrada, não pela Ferrari em si, mas pela dignidade, paciência e força com que ela enfrentou a condescendência. Ao arrancar, a Ferrari rugiu como um símbolo de liberdade e poder renovado. Cada cliente, funcionário e transeunte que presenciou a cena tinha acabado de vivenciar um momento único. Um exemplo de sucesso diante do preconceito e de como respeito e dignidade nunca são negociáveis. Verônica sabia que esse dia marcaria não apenas a compra do carro dos seus sonhos, mas também o início de uma mudança duradoura no comportamento daqueles que a julgaram muito rapidamente. Poucas semanas após o incidente, o showroom da Prestige Motors mudou. Blake Thompson, antes arrogante e condescendente, agora estava passando por um treinamento obrigatório de atendimento ao cliente e diversidade. Ele não era mais o mesmo vendedor. Suas interações com os clientes agora eram marcadas por respeito e profissionalismo. O gerente Richard Wallace introduziu novas regras para todos os funcionários. Nenhum julgamento com base em aparência, cor da pele ou status social seria tolerado. Os funcionários participaram de workshops sobre igualdade e inclusão, inspirados pelo exemplo de Verônica Carter. Ao mesmo tempo, Verônica continuou sua vida com seu sucesso intacto. Ferrari F8 Spider não era apenas um item de luxo, mas um símbolo de sua paciência, força e determinação para nunca deixar o preconceito definir seu valor. Certa manhã Blake, agora mais humilde e consciente, lembrou-se do momento em que duvidou de Verônica. Ele confidenciou a um colega. Nunca esquecerei o que ela nos mostrou. Respeito não é algo que você pede, é algo que você conquista. Verônica, por sua vez, observava o mundo com a mesma confiança de sempre. Sabia que havia transformado uma humilhação em lição, não apenas para Blake e o showroom, mas também para todos que presenciaram a cena. Seu sucesso e dignidade se tornaram fonte de inspiração para muitos. E assim, o que começou como um momento de humilhação pública se transformou em um poderoso símbolo de respeito e igualdade, mudando para sempre a dinâmica do showroom e das pessoas que trabalhavam lá. Poucos dias após a compra, o showroom da Prestige Motors realizou um evento especial para celebrar as novas medidas implementadas após o incidente. Verônica foi convidada não por sua condição de cliente, mas como um exemplo vivo de dignidade e sucesso diante do preconceito. Blake Thompson, agora transformado pela lição, ficou diante de todos os funcionários e clientes falando: "Hoje aprendemos algo inestimável com a senhora Verônica Carter. Ela nos mostrou que nenhum julgamento baseado na cor da pele ou na aparência tem cabimento aqui.
Sua coragem e paciência nos lembram o que é o verdadeiro respeito. Seguiu-se um silêncio respeitoso, pontuado por aplausos. Verônica sorriu suavemente, tocada por aquele gesto sincero. Ela sabia que aquela não era apenas uma vitória sua, mas a de todos os que acreditam na igualdade e na dignidade. Ao sair do evento, os clientes e funcionários presentes a olhavam com admiração e respeito. Ferrari F8 Spider esperava do lado de fora, um símbolo de seu sucesso e força silenciosa. Verônica entrou no carro, ligou o motor e, com um sorriso confiante, pensou: respeito não é algo que se implora, é algo que se conquista por meio de suas ações, paciência e integridade. E no estacionamento do showroom, enquanto o motor rugia, todos sabiam que aquela mulher havia deixado uma marca indelével, transformando uma simples compra em uma lição de vida para todos. Poucos meses depois, a Prestige Motors tornou-se um modelo na cidade por seu compromisso com a igualdade e o respeito aos clientes. As antigas atitudes condescendentes desapareceram, substituídas por uma equipe atenciosa e profissional, inspirada pelo exemplo de Veronica Carter. Blake Thompson, agora um vendedor transformado, ainda se lembrava do dia em que duvidou dela. Ele aprenderá da maneira mais difícil que nenhum sucesso se limita às aparências externas e que paciência e dignidade são forças poderosas. Verônica, por sua vez, continuou a prosperar em sua carreira, mas também em sua vida pessoal. Ferrari F8 Spider não era apenas um símbolo de luxo, mas um lembrete diário do que ela havia conquistado: transformar humilhação em triunfo e inspirar respeito ao seu redor. Sua lição se estendeu muito além do showroom. Clientes e funcionários, transeuntes e amigos, todos testemunharam uma vitória silenciosa, mas poderosa, sobre o preconceito e a condescendência. Verônica sorri enquanto pega a estrada, o motor de sua Ferrari vibrando sob suas mãos. O verdadeiro poder não está no que você tem, mas em como você responde à injustiça. E enquanto o carro desaparecia no horizonte, todos se lembravam daquele dia como o momento em que uma mulher negra impôs respeito por sua força, inteligência e dignidade, mudando para sempre a maneira como os outros a viam.